Compromisso e coerência. Duas armas de controle de persuasão que o Robert traz para a gente ali em sua obra As Armas da Persuasão. Aqui eu já adianto para vocês que eu não vou aprofundar de maneira muito técnica sobre essas duas temáticas, até porque eu recomendo que para isso você leia a obra. Mas eu quero trazer para vocês aqui uma visão sobre a ótica de vendas de como que você pode, desde o início da sua negociação, através do compromisso e coerência, antecipar objeções e garantir que a sua negociação seja amarrada de maneira que ela te resulte em uma venda desde o seu início. Então, bora lá para você entender mais o que eu quero dizer com isso. Robert Cialdini identificou uma característica muito importante e fundamental sobre o comportamento humano: a necessidade de agir de maneira consistente com aquilo que foi dito ou com alguma postura que foi tomada a partir de um determinado ponto, né? Então, assim, basicamente isso não acontece com a gente necessariamente por conta de honestidade, mas por instinto, porque ser inconsistente, ser incoerente com aquilo que você prega ou com algum compromisso que você fez, gera desconforto e por instinto o cérebro evita esse sentimento. E é por isso que quando alguém toma uma posição publicamente, ele toma um partido, né, como o pessoal costuma dizer, ele tende a garantir e fazer com que aquela sua postura ela não se quebre. Então ele tende a defender e provar por A mais B que de fato o que ele está falando é o correto ou que a sua postura é a correta. E em vendas isso tem duas faces. A primeira é que o cliente que ele assumiu que ele tem um problema e ele não comprou, perceba que ele não está sendo incoerente. Ele está sendo muito coerente com algo que você não viu, que é a necessidade de pensar, de entender que talvez não é o momento de compra, de que talvez ele precisa ter mais controle sobre o processo para sua solução e que talvez ele não entendeu necessariamente o valor daquilo que você está oferecendo para ele. E isso está muito mais relacionado a uma objeção que você deixou passar, que não transpareceu e de fato você não conseguiu isolar, não conseguiu ancorar e passou despercebido. E quando chegou no final da negociação, você pede para que ele compre, ele diz que não, mesmo gostando da sua solução, e você tem a tendência a achar que ele está sendo incoerente, muito pelo contrário. Isso está muito mais relacionado ao seu potencial de identificar e fazer com que essas objeções ocultas transpareçam para você conseguir isolar e ancorar um compromisso para garantir uma coerência no futuro. Inclusive, eu estou deixando aqui no card um vídeo que eu falo só sobre objeções, como contornar qualquer objeção, todos os princípios para você não deixar que isso aconteça no seu processo de negociação. Então perceba, não tem nada a ver com ele estar sendo incoerente, muito pelo contrário, ele está sendo coerente com algo que ele ainda não te falou e que você ainda não conseguiu perceber. E a segunda é justamente quando você consegue construir uma série de pequenos compromissos, micro compromissos mesmo, em que cada etapa da sua negociação, da sua abordagem, você consegue fazer e ancorar cada compromisso para entender se realmente aquilo que ele está falando é aquilo mesmo. E quando ele faz isso, ele assume uma postura de compromisso, afinal, ele está dizendo para você que sim, é realmente esse o problema que ele enfrenta, e quando você pedir para que ele consiga solucioná-lo no processo de negociação, para iniciar o projeto ou aderir à sua solução, ele vai ser coerente, porque você está construindo um monte de pequenas escadinhas, pequenos micropactos ali, para fazer com que aquela pessoa ela seja coerente e a partir de um compromisso que ele adotou e aderiu com você. E eu também vou deixar aqui uma observação muito importante, é que esses pequenos compromissos eles não começam no processo de negociação apenas na reunião de venda, mas desde da sua etapa de pré-vendas, dentro do início do seu processo comercial, desde quando ele inicia dentro do seu ecossistema. E aí eu nem estou falando de funil de aquisição ainda, né? Porque também isso se constrói até antes dele entrar no seu ecossistema, lá no topo. Mas eu falo especificamente aqui do processo de pré-venda. O seu pré-venda precisa estar muito bem estruturado, principalmente no processo de qualificação e identificação de oportunidade, para que ele consiga, de fato, ancorar um compromisso com aquela pessoa, trazer, de fato, esmiuçar o máximo a dor e aquela pessoa ser coerente com aquilo que ela está falando para o seu pré-vendas na sua reunião de venda. Inclusive, vou deixar um card aqui também que eu trago para vocês como
deixar de ser um secretário de close e se tornar uma SDR de verdade, para garantir com que a sua abordagem seja cada vez mais amarradinha para aumentar a taxa de conversão do seu comercial desde a etapa de pré-negociação. É exatamente nesse ponto, voltando naquilo que a gente estava falando, né, que as pessoas e os vendedores eles acabam errando muito, que é justamente na etapa de o cliente, toda vez que ele vai para a reunião, que ele aceita ter um diagnóstico, que ele entende que o seu produto é o ideal para ele assumiu um compromisso. Ninguém vai para uma reunião de venda sem ter interesse de compra, sem ter interesse e potencial de comprar. E eu não consigo entender essa lógica que as pessoas colocam, o cliente não tinha interesse. Muito provavelmente ele não foi aquecido da maneira correta pelo seu trabalho de pré-vendas, pelo seu time de pré-venda, para poder chegar na reunião sabendo exatamente aquilo que você oferece e com um compromisso e sendo coerente de que você vai apresentar uma solução para que ele esteja pronto para negociação. Então, isso está muito mais relacionado a as pessoas deixarem de olhar para o CNPJ e começarem a entender que por trás do CNPJ existe um CPF que tem dores e inseguranças, e isso daqui, inclusive, é a premissa do canal, que no final, quem decide é o CPF, não o CNPJ. Então, quando você entende as necessidades que uma pessoa tem de ser coerente, a necessidade de ser coerente a partir de um compromisso adotado, você consegue entender que o CPF ele não toma decisões através de dados, mas ele valida essa decisão pelos dados que ele tem. Então, entenda, quando você consegue adotar uma postura de micropactos no decorrer do seu processo, fazendo ancoragem de compromisso, isolando objeções, você vai ver uma pessoa muito mais coerente quando você for fazer o pedido para que ela evolua no processo de jornada de compra consultiva. Fechou? Então, Samuel, na prática, como eu posso aplicar o compromisso e coerência, esse conceito, dentro da minha negociação? Então, vamos lá. De maneira basilar, o compromisso e coerência eles são construídos a partir de micropactos. Então, eu vou trazer para vocês 3 microcompromissos que vocês devem fazer dentro da negociação para que você consiga garantir um processo mais fluido e que essa pessoa seja cada vez mais coerente. O primeiro microcompromisso é a validação da dor. Quando o cliente apresenta o problema real ali para você, você precisa ancorar. Exemplo, fulano, então você está me dizendo que hoje o seu único problema é o problema Y, certo? Então eu posso pressupor que se hoje você tivesse alguém que te oferecesse uma solução que tivesse dentro do seu orçamento, com uma forma de pagamento confortável, por um valor justo, você hoje estaria disposto e de fato garantisse os resultados que você precisa, você hoje estaria fechado com essa empresa? Perceba que o que eu fiz aqui, a partir de uma validação de um problema que ele trouxe para mim, eu consegui amarrar um compromisso com ele para que de fato ele entenda que eu vou apresentar uma solução, que eu estou disposto a fazer uma negociação com ele no final dessa reunião e que eu vou fazer algo para que ele consiga fechar comigo nesse processo. Então aqui eu já estou amarrando um compromisso para que no processo da negociação eu através do meu pedido, ele seja coerente. O segundo compromisso é a validação da sua solução. Bom, depois de apresentar como o seu produto resolve exatamente o seu problema, você só precisa ancorar e perguntar: então, fulano, diante de tudo que eu te apresentei ali, de 0 a 10, o quanto você acha que e consegue ver essa solução operando e, de fato, gerando resultados aí dentro do seu negócio hoje? É exatamente isso que você está buscando? Ancorei. A partir disso, você segue para o próximo microcompromisso, ele respondendo sim, e perceba que eu usei uma articulação que é pedir de 0 a 10. Eu chamo isso de medir temperatura, em que se esse cara ele me diz 10, ok, seguimos para o próximo microcompromisso, para a próxima etapa da negociação. Se ele me diz 8, 7, 6, 5, eu pergunto o que falta para chegar no 10. E a partir disso, eu vou antecipar uma objeção que ele estava escondendo, que ele provavelmente ia me apresentar na negociação, ou talvez nem ia falar comigo, ia ser um fator impeditivo para ele fechar comigo. Então, através desse pequeno microcompromisso e essa medida de temperatura, eu consigo remodular e moldar e amarrar cada vez mais minha negociação a partir da validação da minha solução para o problema dele. Aqui, pessoal, a gente chega no terceiro microcompromisso,
que é a validação da tomada de decisão. Depois de ter apresentado tudo, de ter feito toda essa amarração que eu falei, você vai chegar para o decisor e falar assim, cara, ó, muito bacana, levando em consideração tudo que eu te apresentei, o que que precisaria acontecer hoje para que você se sinta confortável em avançar? Aqui ele não vai dizer para você que vai pensar, até porque você não apresentou valor nenhum ainda para ele. E ele já entendeu que a solução é para ele. Então aqui eu só estou reforçando mais esse compromisso de tomada de decisão. Então eu trago as decisões para o hoje. Perceba. Então, fulano, cara, levando em consideração tudo que eu te apresentei, o que, que precisaria acontecer hoje? O que, que precisaria acontecer para que você se sinta confortável em avançar? Aqui ele vai dizer para você que talvez o único empecilho seja o fator financeiro. E tá tudo bem, porque você ainda não apresentou para ele. E quando ele disser para você que o fator é financeiro, você fala assim, cara, então se eu tivesse hoje um valor justo que estivesse dentro do seu fluxo de pagamento e que de fato você entendesse que como você já entendeu, que a minha solução resolve o seu problema, eu poderia te considerar um cliente meu hoje? Pronto, então, você conseguiu amarrar a tomada de decisão, a validação da solução e a validação da dor. E aí é só passar para negociação, negociar preço e fazer um fechamento. Isso é de fato compromisso e coerência. O compromisso ele se faz desde o início da negociação. Quando eu falo desde o início da negociação, eu falo desde o início da reunião, na etapa de apresentação de produto, de conexão, para que quando chegar na negociação que você vai falar de número e preço, você cobre toda essa coerência que ele precisa ter com você a partir dos compromissos. E sim, pessoal, é fácil de entender que o cliente não fecha e não compra pelos seus motivos, nem por suas palavras, mas pelas palavras dele. Quando você consegue construir uma linha de raciocínio alinhada a cada microcompromisso que ele faz com você e no final você busca e pede para que ele seja coerente, a tendência do ser humano é ser isso e ele fecha não por suas palavras ou por seus argumentos, mas pelos próprios dele. Isso chama, isso basicamente eu brinco que é fazer o cliente vender o produto para si mesmo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês aí na sua negociação. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, curte o nosso canal. Vamos para cima, até a próxima. Tamo junto.